Bem-vindos a mais uma edição de Diálogos Sem Fronteiras, um evento organizado pela Médicos Sem Fronteiras, onde estaremos à conversa com jornalistas, com outros profissionais da MSF e onde também teremos o prazer de convidar outras pessoas portuguesas ou ligadas à sociedade civil portuguesa que também nos possam falar de um trabalho humanitário específico. Nesta edição vamos falar sobre a Ucrânia, a situação vivida atualmente na Ucrânia, sabendo que a Médicos Sem Fronteiras trabalhou desde 1999, desde 2014 que já tínhamos também uma presença mais efetiva na região do Donbass, mas quando a 24 de fevereiro de 2022 o conflito depois intensificou-se e começou toda esta situação que ainda perdura, pois temos também que fazermos uma adaptação daquilo que eram atividades mais de uma perspectiva mais regular de cotidiano para uma resposta de emergência. Será interessante também saber como é que isso se procedeu. Da nossa parte, temos atualmente cerca de 500 efetivos de trabalhadores humanitários a trabalhar na Ucrânia, em cerca de mais de uma dezena de localidades, sendo que está uma grande parte de trabalhadores humanitários, cerca de 100, 140 pessoas que são internacionais, e o resto são trabalhadores recrutados localmente. Também é interessante ver essa dinâmica num país em conflito. Um, Foram vários os desafios que sentimos como organização humanitária. Uma delas seria a questão do acesso, porque apesar de termos estas atividades em numerosas localidades na Ucrânia, pois aquilo que é o chamado acesso à linha da frente, ou nas situações onde realmente poderiam estar as populações mais vulneráveis, é ainda um desafio. De uma dessas atividades que temos presente seria o encaminhamento de pacientes de uma determinada zona para uma ou outra onde possam ser assistidos via comboio, também algo que foi inovador para nós também, mas para além disso temos outro tipo de atividades médicas, de cuidados primários, equipas móveis, um fortalecimento da capacidade de resposta à saúde mental, formações e entrega de doações de equipamentos médicos, medicamentos e etc. E isso também seria interessante ver como é trabalhar num contexto assim. Também tivemos a oportunidade de dar alguma resposta nas zonas fronteiriças da Ucrânia, também no início, onde também sei que a Dulce Machado esteve presente através da Associação Entre Mundos. Eu, antes de começar a passar a palavra então à Dulce e ao João, como um representante, como um operacional da Médicos Sem Fronteiras que regressou muito recentemente da Ucrânia, vou começar por passar o microfone, digamos assim, para a Susana André, introduzindo como jornalista da SIC desde 1995, pivô no SIC Notícias e integrou a equipa da grande reportagem durante 10 anos. Desde 2013 que trabalha na editoria internacional. Nos últimos anos foi distinguida com vários prémios de jornalismo, sobretudo na área dos direitos humanos. Reportagens em diversos países, Angola, Ruanda, Etiópia, Turquia, Líbano, Jordânia e Venezuela, e em territórios como a Palestina e a faixa de Gaza. Já este ano esteve por 2 vezes na Ucrânia, a fazer cobertura de guerra como enviada da SIC. A mais recente reportagem, intitulada Bucha, Cemitério a Céu Aberto, passou no Jornal de Notícias no passado dia 23 de junho. Sei que também que há uma nova reportagem que será emitida muito em breve. E começaria por si, Susana, um bocadinho uma nota, uma pequena intervenção, diria de 10 a 15 minutos, de como foi e de como viu esta situação toda na Ucrânia. Bom, antes de mais, boa tarde e muito obrigada pelo vosso convite. Começava talvez por destacar a enorme brutalidade e o nível de violência que tem sido cometido um pouco por toda a Ucrânia, pelas localidades
por onde as tropas russas vão passando, e de facto eu acho que esse nível de violência tem estado a ser ampliado. De início tentaram, como sabemos, tomar a capital, pensaram que isso iria acontecer muito rapidamente, a meia dúzia de dias, e as tropas russas concentraram-se muito ali naquela região de Kiev, portanto nas localidades a norte de Kiev, onde chegaram muito rapidamente, vindos da Bielorrússia, sobretudo, e quando ali chegaram, depararam-se com dificuldades com que não estavam a contar, não é? Não estavam a contar encontrar um nível de resistência tão grande por parte dos ucranianos, e portanto as coisas começaram logo ali a correr bastante mal às tropas russas, e ainda assim conseguiram aguentar-se ali um mês naquelas localidades como Irpin, Bucha, Borodianka, Makariv ou Andriivka, e fizeram um pouco daquelas localidades pacatas nos arredores da capital ucraniana as suas bases militares. E de facto foram ali cometidas atrocidades e crimes de guerra. Já se pode falar agora de crimes de guerra sem ter medo de usar essa designação, uma vez que no terreno estão diversas equipas, um maior contingente, digamos assim, de equipas do Tribunal Penal Internacional, que já alguma vez foi enviado para um território em guerra, sobretudo. Normalmente estas provas recolhem-se depois das guerras acabarem. Como a Ucrânia é um território tão grande e há tantas frentes ativas, as equipas puderam deslocar-se para lá e começar a recolher provas e testemunhos ainda durante a guerra, que infelizmente, como sabemos, irá arrastar-se ainda durante mais algum tempo. E, portanto, aquilo que já foi recolhido em termos de testemunhos, em termos de provas, já permitiu ao Tribunal Penal Internacional descrever a Ucrânia como um cenário de crime. E eu acho que quando se pensa num cenário de crime, quando se pensa nas maiores atrocidades que foram cometidas naquele território, pensamos obviamente em Mariupol e naquelas localidades em redor de Kiev. E de facto nós estivemos na Ucrânia, fomos para a Ucrânia no início de abril. Eu fui com o repórter de imagem, o Odacir Júnior, com o objetivo de irmos para Odessa. Na altura não havia nenhuma outra equipa de jornalistas portugueses em Odessa, e mesmo internacionais. Eu tenho a ideia que na altura só a Reuters é que estava lá a fazer alguns trabalhos pontuais, portanto nós temos muita dificuldade em perceber como chegar, como entrar, o que é que íamos encontrar. E havia até uma certa estranheza, pensávamos, mas porquê que não está a chegar nada das agências internacionais de Odessa? O que é que se passa ali? É certo que ainda não estava a haver, naquela altura, bombardeamentos, havia sim em Mykolaiv, um pouco mais a norte, Mykolaiv que durante muito tempo fez de tampão e ainda continua a fazer de tampão a uma ofensiva russa terrestre em direção a Odessa, mas perguntávamos porque é que não chegavam coisas de lá, porque é que os jornalistas não estavam lá, o que é que fazia com que, sendo aquele porto ucraniano, aquela cidade portuária tão apetecível para os russos, e uma história com uma ligação tão grande em termos culturais e sociais à própria Rússia, porque é que a comunicação social de facto não estava ali. E portanto fomos um pouco às escuras, fomos pela Roménia, que é o único caminho que há para chegar ali àquela zona, pela Roménia, depois atravessa-se a Moldávia, e entra-se então em território ucraniano, e depois de estar em território ucraniano, de passar a fronteira. Na altura, quando chegamos, nevava, fazia muito frio, estivemos ali quase uma hora na fronteira à espera que nos autorizassem a entrada. Finalmente entramos em território ucraniano. Depois é uma viagem de cerca de uma hora até chegar a Odessa, e quando finalmente chegamos foi assim, foi uma sensação foi um misto de muitas coisas, mas foi assim uma sensação de estar num sítio mesmo novo em todos os sentidos, porque de facto não nos chegavam muitas coisas de Odessa. E a verdade é que estivemos ali quase um mês, com uma ida à Transnistria, onde eu na altura tinha também a ideia de fazer uma reportagem, porque se colocava muita hipótese na altura de que, tendo ali um contingente de cerca de 1000 soldados russos, Moscovo quisesse aproveitar ali aquele enclave
para, de alguma forma, atacar também Odessa. E, portanto, eu tinha muita vontade de ir aí, fazer uma reportagem. A Transnistria também é um território, enfim, parado no tempo, que parece ainda viver sob o desígnio da antiga União Soviética, e tinha muita vontade de ir lá tentar entrar. Também não sabíamos muito bem se seria possível, porque a Transnistria, não sendo um país, não é reconhecido por nenhum país do mundo, nem sequer pela própria Rússia, mas autoproclamou-se como um país, e portanto tem fronteira, tem passaporte, tem parlamento, tem constituição, e obviamente que é preciso mostrar o passaporte à entrada, e nem sempre é óbvio que se consiga cruzar essa fronteira, digamos assim. E portanto fizemos essa saída numa altura em que as coisas em Odessa estavam mais calmas. Fomos à Transnistria, conseguimos arranjar lá um bom contacto que nos permitiu entrar, fizemos uma reportagem só filmada com telemóveis, e saímos. Estivemos também na Moldávia a acompanhar um bocadinho o fluxo de refugiados que estava diariamente a entrar naquele país, e depois regressámos a Odessa e acabamos por ficar lá mais uma semana. E foi nessa altura que fizemos algumas incursões a Mykolaiv, que era de facto na altura a zona mais quente, digamos assim, era o sítio que estava a ser bombardeado quase diariamente e que estava ali a suster a tal descida para Odessa. A partir de uma certa altura, Odessa começou a ser bombardeada por mar, e caíram ali alguns mísseis, houve ali algum nível de destruição, nomeadamente em bairros habitacionais. Nunca foi atingido nenhuma instalação militar. Foram sobretudo bairros habitacionais, e portanto nós fizemos aí a reportagem. Vivia-se um ambiente muito particular em Odessa, um ambiente tenso, porque a cidade estava sempre à espera de ser atacada. Enfim, havia vários planos que estavam em cima da mesa, a hipótese de haver um desembarque pelos anfíbios, não é? Porque estavam ali vários navios de guerra russos no Mar Negro, mas também se sabia que esse desembarque só seria possível se houvesse a tal descida das tropas a partir de Mykolaiv, que felizmente não foi possível, nunca chegou a acontecer, e também não houve nenhum ataque a partir da Transnistria, portanto não houve tal conjugação de forças que o próprio presidente da Câmara de Odessa chegou a dar como muito provável. E, portanto, fomos ficando por ali um bocado naquela expectativa. A cidade, quando nós chegamos, como digo, estava completamente fechada, era uma cidade fantasma. Estamos a falar de uma das principais cidades da Ucrânia, um polo cultural muito vibrante, uma cidade muito bonita, arquitetonicamente é uma cidade linda, com presente a vida cultural que deve ter em termos de paz, mas completamente fechada. Não havia sequer um restaurante aberto, não havia carros praticamente a circular, só os elétricos. Nevava, fazia muito frio, e ainda assim uma das reportagens talvez que mais me marcou desse período foi dos voluntários que na praia, com muito frio, enchiam sacos de areia. Portanto, passavam os dias na praia, novos, velhos, até crianças, a encher sacos de areia que depois iam proteger. Penso que essas imagens correram o mundo, foram virais, são muito simbólicas, emblemáticas daquilo que é o amor dos ucranianos pelo seu património cultural. Esses sacos de areia iam então proteger as estátuas, os monumentos, a ópera, e esse trabalho de encher sacos para proteger os monumentos durou semanas. Nós acompanhámos um pouco isso, e portanto a cidade na altura vivia muito desse trabalho de proteção, de criar barreiras, de criar proteções contra a tal chegada dos russos, que se antecipava sempre e que acabou por felizmente não acontecer. E depois, a partir de uma certa altura, portanto, nesse quase 30 dias que nós estivemos lá, nesses quase 30 dias, o clima mudou completamente. E isto é importante porquê? Porque de facto a cidade também mudou. Veio o sol, portanto nós chegámos debaixo de uma tempestade de neve, frio, muito frio, e quando viemos embora estavam dias radiosos de sol, e as pessoas começaram a sair de casa. Também cansaram-se de estar trancadas em casa, a ver as notícias da guerra e as atrocidades que eram cometidas por todo lado, e imaginar que mais cedo ou mais tarde elas iriam também chegar ali. E portanto as pessoas começaram
enfim, a voltar a viver a vida, a querer regressar à normalidade possível, e começaram a sair de casa e começaram a aproveitar o sol e a juntar-se nos mercados, ao ar livre, a beber café na rua, e as coisas começaram lentamente a abrir, os cafés, as esplanadas, os restaurantes, os supermercados foi de facto a única coisa que nunca fechou durante todo esse tempo que lá estivemos, e portanto a cidade mudou completamente. E quando viemos embora, Odessa estava assim, era quase uma cidade já com trânsito, com a maior parte das lojas abertas, e nessa altura lembro-me que uma das coisas que nos surpreendeu muito foi como é que Odessa continuava, apesar de tudo, com os supermercados, por exemplo, tão bem abastecidos. Nunca sentimos a falta propriamente de nada. É certo que a guerra ainda estava no início, mas de qualquer forma não se sentia de facto essa carência nas prateleiras do supermercado. Portanto, viemos embora e depois estive em Portugal cerca de uma semana e, entretanto, aconteceu Bucha, ou melhor, enfim, vieram a público, tornaram-se públicas as imagens do massacre de Bucha e do horror que tinha sido deixado para trás com a expulsão das tropas russas ali daquelas localidades. E, enfim, eu decidi ir novamente, desta vez com o objetivo de também documentar um pouco aquilo que se tinha passado ali naquelas localidades, mas de ir para Zaporígia, que era uma zona que na altura, onde também não havia praticamente comunicação social, muito pouca havia, lembro-me de ter lido alguns artigos do Guardian e pouco mais, e era uma zona que estava ali relativamente próximo do Donbass, e que estava também a começar a ser bastante atacada. E então passámos por Kiev e acabámos por ir diretamente, por apanhar o comboio da noite para Zaporizhia. Tivemos só um dia em Kiev e depois estivemos cerca de 3 semanas em Zaporizhia. E durante essa nossa estadia aí, a cidade foi bombardeada 2 ou 3 vezes. Numa das vezes caiu inclusivamente um míssil numa ilhazinha que ficava do outro lado do rio, mesmo em frente ao hotel onde nós nos encontrávamos. Acordámos um dia às 6 da manhã com o hotel a estremecer, com 3 explosões muito fortes, caiu um míssil, 2 foram interceptados, e de facto a partir daí Zaporizhia, que também quando chegámos era uma cidade que ainda funcionava com alguma normalidade, começou-se a sentir um pouco esse medo, essa angústia do que aí poderia vir, porque às tantas já mais de metade daquele oblast, daquela região de Zaporizhia, não exatamente a cidade, mas muita coisa ali à volta, começou a ser ocupada. Nós, por exemplo, tínhamos estado numa aldeia praticamente na linha da frente, 2 dias antes dela ser ocupada. Na altura os bombardeamentos estavam já muito fortes. Nós fomos acompanhar um ucraniano que tinha uma história muito curiosa, um empresário que teve cancro e que sobreviveu à doença, e que depois decidiu que queria fazer alguma coisa, de deixar alguma marca, fazer alguma coisa importante pela sociedade. E de facto quando a guerra começou ele tinha vários restaurantes, vendeu 2 restaurantes, com esse dinheiro comprou comida e comprou bens de primeira necessidade, e semanalmente ia distribuir coisas àquelas aldeias que estavam a ser já muito pressionadas pelas forças russas. E nós fomos com ele, numa das vezes, ele na altura estava a tentar arranjar dinheiro para comprar um carro blindado, porque ele ia para as zonas de maior risco, para as aldeias da linha da frente, mas ia num jeep normal. E portanto nós fomos com ele, e depois, por exemplo, 2 dias depois, houve uns jornalistas que tentaram ir a essa aldeia onde nós tínhamos estado, e já não foi possível, porque a aldeia tinha de facto já sido tomada. E pronto, e na altura impressionou-me pensar que algumas das pessoas com quem nós tínhamos estado 2 dias antes, nomeadamente uma criança com 11 anos, uma rapariga, que já estava a tomar medicação, antidepressivos, os antidepressivos não muito fortes, mas antidepressivos que a ajudavam a dormir, porque na altura já caíam ali nisso, enfim, muito próximo, constantemente. E uma das coisas que este ucraniano, que lhes ia levar comida e bens de primeira necessidade, levava também medicamentos, e levava também para essa criança estes antidepressivos, e nós falámos com ela e perguntámos se ela não tinha vontade de sair, se ela não queria sair, e ela disse que sim, que queria muito, mas que de facto não ia para lado nenhum sem a mãe, e que a mãe queria ficar ali, proteger a sua casa, e portanto não iria sair dali. E é inevitável, claro, pensarmos que 2 dias antes estivemos ali, nós estivemos
a capacidade de ir e de sair e de irmos para um local, apesar de tudo, mais seguro. E é inevitável depois que ao longo deste percurso vamos sempre pensando com angústia nas pessoas que deixamos para trás. E pronto, acabámos por depois também decidir sair de Zaporizhia, até porque António Guterres, na altura, o secretário-geral da ONU, estava de visita a Kiev, tinha estado com Putin nessa semana e encontrar-se com Volodymyr Zelensky em Kiev, e nós acabamos por ir para lá para acompanhar essa visita. E pronto, na altura, não sei se recordam que logo depois, imediatamente depois da conferência de imprensa, onde nós tínhamos estado entre António Guterres e Volodymyr Zelensky, os jornalistas tinham até comentado que bom, nunca se tinham sentido tão seguros em Kiev, porque dificilmente a cidade iria ser atacada com o secretário-geral das Nações Unidas ali. E no final dessa conferência de imprensa, nós estávamos cá fora, eu e o Adacir, o repórter de imagem, a enviarmos o material da conferência de imprensa para passar em direto na SIC Notícias, e ouvimos uma explosão muito forte que pareceu ser relativamente próximo dali. E demos conta disso nesse direto que fizemos para a SIC Notícias, e depois, assim que chegámos ao hotel, ficámos a saber que de facto tinha caído um míssil numa zona residencial bastante próxima da Praça Maidan e do nosso hotel. E portanto depois acabámos por nos dirigirmos para lá. Esse míssil causou a morte a uma ucraniana, uma jornalista, que vivia ali no bairro, e mais uma série de feridos, um grande nível de destruição. E estivemos lá nessa noite enfim, estavam jornalistas de todo o mundo, a rua estava totalmente ocupada, estavam autoridades ucranianas a dar conferências de imprensa, a querer mostrar, abriram, enfim, a rua, coisa que normalmente não acontece, aos jornalistas, e pudemos mostrar de facto o nível de destruição que ali foi causado. E portanto, desse ataque ficou um pouco aquele receio de que, no fundo, aquilo que António Guterres tinha ido tentar à Rússia, que era a libertação de civis do complexo de Azovstal, em Mariupol, que talvez não viesse a ser conseguido, porque aquilo parecia uma mensagem clara, quase de humilhação para a própria instituição, para as Nações Unidas. A verdade é que depois, felizmente, apesar disto, e apesar desse ataque, depois essa retirada de civis acabou por acontecer, não exatamente quando António Guterres previa ou tinha negociado com Vladimir Putin, mas acabou por acontecer uns dias depois. Nessa visita, durante essa nossa passagem por Kiev, depois da visita de António Guterres, depois de António Guterres ter regressado a Portugal, acabámos por ficar ali mais uns dias a fazer reportagem. Foi então que andámos nessas localidades em redor da capital, fazer reportagem em Irpin, em Borodianka e em Bucha, onde os corpos continuavam ainda por essa altura, apesar de ter passado mais de um mês da retirada das tropas russas ali daquela zona. Tinham retirado, portanto, no início de março. Nós estivemos lá, aliás, nós estivemos lá 2 meses depois, nós estivemos lá no início de maio já, tinham passado 2 meses e continuavam a chegar corpos todos os dias à morgue de Bucha. Os corpos acabavam por se amontoar um pouco ali à entrada da morgue. Os voluntários traziam todos os dias mais corpos, tinham sido encontrados ou em valas comuns, ou então resultado das exumações que estavam a ser feitas nessa altura, porque as autoridades ucranianas decidiram enfim, que nenhum corpo seria exumado e enterrado, e portanto a família faria um funeral, daria um enterro digno a essa pessoa, sem que antes houvesse esse trabalho de documentação de como é que essa pessoa tinha morrido, e portanto haver uma autópsia. E estavam, aliás, lá em Bucha, estava uma equipa de médicos legistas franceses, e portanto esse trabalho de documentação do que tinha acontecido, da recolha para depois se apurar se houve ou não crimes de guerra e que tipo de crimes de guerra tinham sido cometidos, estava ainda a decorrer por essa altura, tal como está ainda a decorrer agora, porque infelizmente continuam a ser encontradas valas comuns e continuam a fazer-se exumações. E portanto dessa passagem por Bucha foi de facto muito impressionante ver o sofrimento das famílias que continuavam à procura de entes queridos, que continuavam todos os dias a chegar à morgue à procura dos seus familiares, ou que estavam só à espera que o corpo do seu familiar fosse devolvido, porque entretanto, entre o momento da exumação e todo o processo da autópsia, etc., passava um mês, e portanto as pessoas queriam fazer o luto e não conseguiam, por vários motivos.
e nós acompanhámos uma família que estava precisamente, um pai que encontramos na morgue, depois fomos com ele até Borodianka, e foi talvez das imagens que mais me impressionou e que está nesta reportagem de Bucha, foi o pai a ver o corpo da filha ser retirado dentro de enfim, de um caminhão frigorífico, dentro de um saco de plástico branco, e a ser passado para a carrinha funerária, e a forma como ele ajeitou o saco branco de plástico com todo o cuidado, e depois lhe colocou por cima, já com o corpo dentro do caixão, com o saco de plástico dentro do caixão, como ele pôs as roupas da filha com muito cuidado, umas calças de ganga, uma camisola vermelha, uns ténis, por cima do saco, na impossibilidade de vestir o corpo. E depois daí foram então para o cemitério, um cemitério que teve que ser também ampliado para receber o número crescente de corpos que chegou depois daquele massacre, e no cemitério estava a irmã da vítima, que nos contou a história com mais detalhe, de como é que ela foi morta, que saiu de casa para ir tentar arranjar comida para a família e que foi atingida pelas forças russas, e que depois ela agonizou durante 5 dias, que ela tentou vir à rua e pedir aos soldados para permitirem que a levassem ao hospital, e que eles nunca permitiram, e que portanto a irmã, a Nádia, acabou por agonizar durante 5 dias, acabou por morrer, foi enterrada por ela, pela irmã e pelo próprio filho, e pronto, e depois o corpo tinha sido exumado, tinha sido iniciado este tal processo de documentação, autópsia, etc., e finalmente a família estava a enterrar o corpo, enfim, a poder fazer o seu luto, a sua cerimónia religiosa. E portanto isto foi talvez um dos momentos que mais me marcou, foi o sofrimento daquela irmã que chorava agarrada ao caixão a perguntar porquê, e que dizia que a irmã tinha partido demasiado cedo. E esta é a dor, foi uma dor que nós contámos de forma mais aproximada, mas que é uma dor, enfim, igual, se é que se pode dizer que as dores são iguais, mas é uma dor desnecessária, uma dor provocada por um conflito criado por um homem, não é? Que decidiu invadir um país soberano, que atacou e que ataca civis todos os dias, e portanto é uma dor que estas pessoas não precisavam de ter passado, e que 3 meses depois desta saída das tropas russas daquelas localidades, estas ondas de dor continuam e vão continuar durante mais tempo, para além, obviamente, de toda a destruição de bairros inteiros, de complexos habitacionais, de hospitais, de lojas, enfim, tudo aquilo que se possa imaginar que não são instalações militares, porque isso raramente são atingidas, tudo aquilo que se possa imaginar em termos de destruição, de impacto em todas estas localidades aconteceu. Portanto, há aldeias inteiras completamente, e localidades inteiras e cidades inteiras completamente arrasadas. Esta aldeia Andríivka, da reportagem que vamos emitir agora na próxima semana, impressionou também por ser uma localidade muito pequena, onde as casas estão muito concentradas, e portanto é muito fácil aferir e ver o grau de destruição que foi praticado. Portanto, em 600 casas, eu diria que talvez, não sei, umas 50 talvez tenham sido poupadas. E estamos a falar de um ataque a uma população muito envelhecida, que foi, enfim, também, se não torturada, porque torturavam sobretudo os mais novos, e houve muitos casos de mulheres que foram violadas, mas temos muitos relatos de idosos a quem os soldados batiam, punham algemas, obrigavam a ficar dias sem medicação, sem comer, e portanto foram relatos também que impressionaram muito, por causa da idade das pessoas, porque de facto foi uma violência cometida contra uma população muito envelhecida. E pronto, e esta reportagem vai ser emitida na próxima semana, vai fechar um bocado um ciclo de reportagens que trouxe da Ucrânia, onde, enfim, se tudo correr bem, devo regressar talvez em setembro. Muito obrigado, Susana. Eu acho que vamos também ter a oportunidade de conversar e de receber também algumas perguntas colocadas pela audiência, sobre algumas daquilo que nos relatou. Eu passaria agora a palavra
a Dulce Machado, apresentando-a primeiro, né, como presidente da Associação Humanitária Entre Mundos, ativista social, defensora dos direitos humanos, está envolvida em atividades de voluntariado, com destaque para 2 projetos internacionais nos campos para pessoas refugiadas na Grécia. Recentemente esteve também na fronteira da Polónia com a Ucrânia, no corredor humanitário de Medica, e onde prestou auxílio a pessoas refugiadas da guerra na Ucrânia. Dulce, passa-te um bocadinho a palavra, só pediria que se queres uns 15 minutinhos no máximo, para depois termos espaço também para mais outro tipo de perguntas. Claro. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir também. Obrigada por estarem desse lado, significa que também se preocupam com estas questões humanitárias que todos nós, todos os dias lutamos. Eu não sei, perante o que a Susana disse, eu acho que a Susana disse tudo, não é? E contou em muito mais pormenor. A Entre Mundos esteve, portanto, em março, na fronteira da Polónia com a Ucrânia, na fronteira de Medica, no corredor humanitário de Medica. Fomos a primeira tenda portuguesa humanitária a estar nesse corredor humanitário e demos auxílio a todas as pessoas refugiadas que não só entravam, porque como sabes, não sei se sabes, mas pronto, Medica está aqui e depois Lviv faz quase fronteira com Lviv, que fica ainda a uns bons quilómetros, mas é mais perto. E portanto a fronteira é muito, muito perto. E nós assistíamos todos os dias à chegada de milhares e milhares e milhares de pessoas. Foi logo no início, as pessoas tentaram fugir o mais rápido possível, o mais depressa possível. E o que tu vias mais era, nomeadamente e principalmente, mulheres e crianças e pessoas idosas, porque os homens tinham ficado na Ucrânia a lutar. Para além do apoio que nós dávamos na fronteira, em dar comida, roupa, as pessoas podiam sentar-se na nossa tenda, também tínhamos médicos que faziam assistência médica connosco, tínhamos chá pronto, bolachas, leite para as crianças, também tínhamos brinquedos para lhes dar, roupa, e às vezes sabes que pode achar, porque estava a ouvir a Susana há bocado a falar e às vezes as pessoas podem achar que levar um brinquedo, por exemplo, para uma ação humanitária pode ser um bocado ridículo, mas não é, porque vou-te dizer que quando as crianças iam no corredor humanitário, para além da comida que nos pediam, muitas das crianças pediam-nos se tinham algum ursinho ou se tinham alguma boneca para poderem dormir, porque tinham que ter deixado os delas na guerra, para fugirem da guerra. E, de facto, todo o carinho e todo o apoio é preciso sempre a estas pessoas. Para além disso, distribuímos cobertores todos os dias. Ainda fizemos uma grande entrega que foi feita pela comunidade civil aqui em Portugal e que depois chegou, ainda estávamos lá, e foi distribuído para hospitais ucranianos, desde medicamentos, a roupa, tudo o que tu possas imaginar. Muitos medicamentos, principalmente, conseguimos angariar muitos medicamentos, que era uma coisa que estava a ser muito necessária e ainda está. Por além disso, também estivemos no centro de Tesco, que fica mais ou menos a 15 km de Medica, que fica numa localidade que se chama Przemyśl. Eu não sei bem pronunciar, mas é uma localidade polaca, portanto, onde está um dos centros refugiados, que era um antigo centro comercial, que abriram logo no início para poder acolher as pessoas que vinham dos corredores e das fronteiras. E depois tivemos também na frente, nas estações de comboio, nomeadamente entre Przemyśl e Medica, e era de facto avassalador o que acontecia ali todos os dias. Eram comboios com milhares e milhares de pessoas. As estações tornaram-se também num centro de refúgio, onde os voluntários de todo o mundo, internacionais, todas as associações que podiam ali estar, trabalhavam dia e noite. Nós não dormimos nessas noites, e quem vai para uma missão humanitária tem que ir com esse espírito, porque se vamos ajudar não podemos, de facto, porque há muitas pessoas a precisarem de nós, há muitas crianças a precisarem de nós. E de facto foi uma experiência avassaladora. Como tu sabes, eu já estive em campos de refugiados na Grécia. Convém lembrar que também
a guerra continua não só na Ucrânia, mas também na Síria, Afeganistão, etc. África Central, portanto é preciso também não esquecer que há, infelizmente, a guerra a acontecer todos os dias em todos os pontos do mundo, infelizmente, mas agora pronto, estamos a falar nomeadamente nesta. Afinal, em princípios na primeira semana de agosto, vamos voltar com uma missão. Já fizemos três campanhas de angariação para nos ajudarem a irmos na missão, e queríamos ir nomeadamente a um orfanato que existe em Lviv, que foi construído mesmo depois da guerra ter começado, onde estão à volta de 200 crianças que ficaram sem pais, ficaram sem ninguém. E nós estamos a tentar se podemos entrar mesmo dentro do território ucraniano, vamos ver se nos é dada essa permissão. Se não for, ficamos outra vez pela fronteira e daremos as coisas a quem direito, porque isso eu acho que é o mais importante, ajudares e não virares a cara e não ficares simplesmente sentado no sofá a fazer zapping na tua televisão, mas se puderes, e eu acho que não é só as associações, mas sabes que aconteceu aqui uma coisa bastante, e agora eu lembrei-me por causa de estar a falar nisso, como estávamos muito no início, não havia tanta segurança, não havia tanta proteção, portanto as pessoas chegavam lá e o que é que aconteceu? Aconteceu que houve muito tráfico humano, ou seja, houve muitas pessoas que chegaram lá e disseram que vinham ajudar, eu venho ajudar e venho pescar quem quiser, e infelizmente houve principalmente muitas mulheres e muitas crianças que foram levadas para tráfico humano, tráfico de órgãos, infelizmente algumas não foram apanhadas a tempo, outras conseguiu, a polícia polaca conseguiu, as autoridades polacas conseguiram interceder, mas também era uma coisa que eu gostava que ficasse bem clara, atenção, porque as guerras são, de facto, para além de tudo aquilo que trazem, e que a Susana já disse também, violações, assassinatos, homicídios, tudo o que possas imaginar, e que tal como eu, vocês da MSF sabem também que acontece, e que nós temos nos campos de refugiado contacto todos os dias com pessoas que tiveram que fugir do seu país por causa da guerra e que foram violadas na travessia e que morreram nas travessias, portanto também acontece isso na Ucrânia e está a acontecer, e o tráfico humano de facto é uma coisa que aumentou muito desde que esta guerra infelizmente cresceu. Coisas que me tenham mais marcado nesta missão que fizemos, que tal como te disse, as crianças a chegarem ao pé de nós e a pedirem-nos um simples, ou um sorriso, ou um abraço. As pessoas idosas, houve uma senhora muito querida que nós chamávamos, ficámos com o nome dela apelidado de Avó Maria, porque era uma senhora idosa que chegou sozinha e tinha deixado tudo para trás, mas vinha com um sorriso tão lindo. E pedíamos para se sentar, estava cansada, pediu um bocado de chá, pediu um bocado de comida, nós demos um pouco para ela se aquecer, e depois ela olhou para as coroas que tínhamos lá para dar às meninas, umas coroas de princesa, e perguntou se também podia ficar com uma coroa. Então nós, no meio do corredor humanitário, pusemos-lhe a coroa em cima e ela virou-se para as pessoas e disse: I'm the Queen Mary! São estes momentos que te enternecem e que te fazem pensar que, apesar disto tudo, que ainda há esperança na humanidade. Eu quero ter e não quero perder, e é por isso que estou na missão humanitária e na ação humanitária. Sinceramente, não é por mais nada, é por amor. E se bem que às vezes há dias que não são fáceis, porque tu vês, principalmente no terreno, tu vês a acontecerem coisas muito graves e que só te apetece trazer toda a gente e abraçar toda a gente. Eu abraço, mas trazer não posso trazer, mas eu acho que sim, foi uma experiência, e agora, se Deus quiser, se tudo correr bem, em princípio de agosto voltaremos. Eu acho que depois também teremos a oportunidade de conhecer também um bocadinho melhor o trabalho da Entre Mundos, né? Tipo outras vertentes da atuação. Passar agora para o último, mas não. But not the least, para o João Godinho Martins, um trabalhador humanitário já desde há mais de 10 anos, desde 2015 que trabalha com Médicos Sem Fronteiras, e nos últimos anos tem desempenhado funções de coordenadora geral de missão e de emergência em diferentes países, como o Iêmen, a Síria e a República Democrática do Congo. Esteve recentemente na Ucrânia, onde coordenou a resposta de emergência médica
da MSF também naquele país. Eu passaria já a palavra ao João para explicar-nos um bocadinho como é que foi, porque sei que também que regressaste na semana passada. Sim, bom dia, não, boa tarde, aí em Portugal a todos. É um prazer sempre falar no Diálogos Sem Fronteiras, porque sei que há muita gente que nos vê e que nos ouve, que é o primeiro contacto que tem com a MSF e neste caso também com os diferentes cenários como o da Ucrânia. A Susana e a Dulce fizeram uma excelente intervenção, mostrar o que nós vemos, o que se vê na Ucrânia quando estamos no terreno. Começo, se calhar, só por fazer uma pequena introdução, porque sei sempre que há os novos convidados explicar um bocadinho como é que a MSF se introduz na Ucrânia. Como tu dizias, João, temos estado presentes há diversos anos, estivemos presentes, reforçámos a nossa presença quando começou o conflito no Donbass em 2014. Era uma missão que nós chamamos na MSF de missão regular, são missões que são planeadas plurianualmente, por oposição às missões de emergência, que são as missões que são implementadas quase dia a dia, que é o caso da missão que temos agora na Ucrânia e que as atividades evoluem diariamente, semanalmente, dependendo das necessidades que vamos encontrando e da maneira como o contexto vai mudando. Eu estive na Ucrânia durante 2 meses enquanto coordenador-geral da MSF, portanto, basicamente existem equipas de coordenação geral que trabalham mais ao nível da capital. Neste caso estávamos localizados em Kiev, uma vez que nos foi possível mover a Kiev, portanto, quando havia o cerco de Kiev estávamos no sul, em Vinnytsia, e daí, enquanto coordenador-geral, coordeno toda a parte operacional, logística, médica e os diferentes projetos que tivemos nas diferentes áreas onde estamos presentes. Neste momento na maior parte do que são as áreas chamadas de linha da frente e também nas zonas mais recuadas do país. A MSF, especificamente na Ucrânia, implementar uma missão de emergência na Ucrânia ou noutros sítios requer uma atividade ou uma operação bastante rápida e dinâmica. E esse é em todo o lado. Mas o contexto da Ucrânia revelou-se algo desafiante também para nós, uma organização humanitária já com 50 anos, intervimos em diferentes contextos de conflito, mas a Ucrânia, eu queria dizer que depois de alguns anos na MSF, foi um contexto bastante desafiante e pego no que dizia a Susana, que falava nas dificuldades em chegar e em entrar, e logo falava também na questão dos supermercados abastecidos, e isto é bem revelador também do que dificultou e do que torna desafiante a nossa missão. Por um lado temos toda a questão da segurança, dos bombardeios, estamos a entrar num país que não conhecemos, enquanto a MSF recrutámos dezenas, centenas de pessoal médico e logístico localmente, mas pessoas que nunca tinham trabalhado connosco, pessoas que nós não conhecíamos, que no início leva tempo a compreendermos e a estabelecermos uma relação mais fluida de trabalho. Como é que conseguimos entrar em determinadas áreas, como é que chegamos, estamos em Odessa, como é que vamos até Mykolaiv, é possível ir até Mykolaiv, é necessário ir até Mykolaiv, porque depois há sempre a questão na gestão de segurança e operacional, temos sempre em conta um pouco o risco e o impacto de corrermos determinado risco. E nem sempre isto é tão visível. E por outro lado, a questão dos supermercados abastecidos é isso, trabalhamos num país, na Ucrânia, que se assemelha mais a Portugal do que a outros países onde já fizemos respostas de emergência e que tem linhas diretas, apesar do conflito, tem linhas diretas com o Ocidente, tem linhas diretas de abastecimento com a União Europeia. As necessidades não são tão automáticas na Ucrânia como são em outros contextos, como são no Iémen, por exemplo, onde existe uma grave crise de malnutrição, onde se vê realmente as crianças que precisam de cuidados de saúde. Na Ucrânia, dado que o nível era tão inicial,
às vezes não era tão evidente para nós como é que nos poderíamos posicionar operacionalmente da mesma maneira. Acredito que a Dulce já tenha sido um pouco diferente, porque estava na zona de fronteira, onde chegavam as pessoas diretamente da Ucrânia, onde havia uma clara necessidade de apoio de saúde mental, de pessoas que chegavam sem nada. Nós que estávamos dentro e que íamos até onde as pessoas que não conseguiram passar estavam, aí as coisas eram um pouco diferentes também em termos de compreensão e estas questões de estamos a ser eficientes com os recursos que temos, o nível possível de risco que assumimos é proporcional ao apoio que estamos a dar. Todas estas questões são coisas que temos sempre em mente todos os dias e que temos que ir trabalhando até para implementar as nossas operações. Indo especificamente, e depois também sendo rápido para deixar espaço para perguntas que acho que é o mais interessante, a MSF, só responderam um pouco ao quem apoiamos, como apoiamos e onde apoiamos neste momento na Ucrânia. Eu diria que existem dois grupos de pessoas que nos estamos a focar agora mesmo. De um lado são as comunidades mais vulneráveis, pessoas vulneráveis, chamamos os idosos, pessoas com deficiência e famílias de baixos rendimentos. Okay? Estes três grupos de pessoas que ficaram para trás, costumava-se perceber que na Ucrânia a guerra começa a leste, no Donbass, como sabem, e eu creio que as pessoas saíram, a maior parte das pessoas que saíram e que se deslocaram dentro do país ou para fora do país enquanto refugiados, foram tão longe quanto o dinheiro lhes permitia. E temos pessoas que não tinham essa capacidade, como é o caso, por exemplo, em Kharkiv, das cerca de 10 mil pessoas que ficaram durante 3 meses a viver nas estações de metro, porque não tinham a capacidade não tinham a estrutura ou a rede social familiar para. Então, focámos muito nestas comunidades e também, obviamente, nas vítimas diretas da guerra. Aqui estamos a falar de feridos de guerra, sobretudo. Como apoiávamos, aqui há um modelo de intervenção mais natural, há uma organização internacional e a MSF, que tem a ver com a provisão direta de cuidados de saúde. É o que fazemos, nomeadamente sempre que chegamos a países onde o sistema de saúde já não funcionava antes da guerra ou acabou por deixar de funcionar com a guerra. Provisão direta de cuidados de saúde, fazemos, mas dizer que na Ucrânia os cuidados de saúde funcionavam antes e continuaram a funcionar depois. Os médicos ficaram para trás. No início houve algum problema de aprovisionamento, mas que depois foi ultrapassado com a chegada de novos materiais e medicamentos. Mas é verdade que em locais como Bucha, por exemplo, como dizia a Suana, ou ao sul de Bucha, Makariv, Borodianka, nos dias a seguir à desocupação russa, o que se encontravam eram centros de saúde, hospitais destruídos, redes de saúde que não funcionavam, médicos que não estavam presentes, e é aí que tínhamos um papel mais importante nessa provisão direta de cuidados de saúde, ou, por exemplo, em zonas perto da linha da frente. Uma coisa nova para nós, como dizias, a questão do comboio, também em termos de abordagem operacional, mas de estratégia, a questão da evacuação. É uma coisa que fazemos também muito na Ucrânia, em termos seja de pacientes de hospitais, seja de pessoas institucionalizadas, idosos, pessoas com deficiência. E as outras duas maneiras, que são muito específicas à Ucrânia, era o apoio técnico, material e financeiro a redes de voluntários e a centros hospitalares. Isto muito específico à Ucrânia, porque a Ucrânia, de todos os países onde trabalhei, foi onde se viu uma sociedade civil mais ativa, especialmente no início, obviamente. Entretanto, há uma fadiga, mas as coisas continuam. Há uma comunidade de voluntários muito ativa e aí a MSF, quando chegava e compreendia o trabalho que já estava a ser feito com as condições em que estava a ser feito, depressa percebíamos que não havia a necessidade de replicar, não havia a necessidade de duplicar. A necessidade aí era de falar com estes grupos, com estas associações locais, com estes grupos de vizinhos e perguntar o que é que vocês precisam para continuar a fazer o trabalho que estão a fazer.
E foi aí também uma coisa muito diferente que se fez na Ucrânia, que não fazemos em outros contextos, foi esta interação com grupos de voluntários, pessoas normais que faziam o que podiam, da maneira que podiam, para apoiar as suas comunidades. Em termos das zonas onde fizemos isto, estamos um bocado por toda a Ucrânia, como disseste, eu dividi um bocadinho entre o que são as zonas recuadas. Aqui é onde encontramos as populações deslocadas. Isto pode ser no oeste da Ucrânia ou pode ser fora da Ucrânia, os refugiados. Estas populações deslocadas, uma grave crise, penso, de saúde mental, que era já uma área de saúde que não estava muito bem apoiada no pré-guerra. Em termos de reabilitação, fisioterapia, enquanto os hospitais continuam a funcionar, enquanto os cuidados de cirurgia continuam a funcionar, muitas vezes a questão da reabilitação para evitar que as pessoas tenham problemas no longo prazo, é uma área onde estamos a intervir. E tudo o que é a questão da pressão que é feita sobre os hospitais, porque temos aldeias que tinham 1000 pessoas e passam a ter 3000 pessoas, e é muito complicado os serviços que se calhar ainda funcionam conseguirem cobrir toda esta população. Logo, para finalizar, temos a linha da frente, e aí falamos de hospitais que estão constantemente em perigo, centros de saúde que vão sendo destruídos como parte do avanço da guerra, e das populações isoladas. Portanto, todas estas avós, todas estas pessoas que não têm capacidade de fugir, que ficaram completamente isolados e que decidiram, por vontade própria ou porque não terem outra oportunidade, de ficar ali na região, na linha da frente de Kharkiv, a norte do Donbass. Tínhamos, por exemplo, todo um grupo de umas 30 aldeias que as pessoas iam, na sua vida normal, ao hospital de Balaklia, e Balaklia agora estava sob a ocupação russa, portanto ficaram sem acesso à saúde. Então a questão do acesso à saúde é uma coisa que tentamos fazer, seja por implementação direta, seja em contributo com autoridades. E aí, como dizíamos há pouco, a questão da segurança é onde é relativamente mais complicado. A linha da frente são zonas diariamente bombardeadas. O nosso trabalho, sendo mais necessário, especialmente porque notamos que estamos um pouco sozinhos, às vezes. A MSF e a Cruz Vermelha acabam por ser as poucas organizações que tinham presença física no terreno, mas também é uma zona onde o trabalho é muito mais complicado. Requer uma avaliação constante do risco, uma avaliação constante do contexto. A linha da frente avança e recua com alguma frequência. Podemos estar a ir visitar uma determinada população e de repente, se não tivermos cuidado, já estamos na zona ocupada em vez de estarmos na zona desocupada. Necessita de um seguimento muito estrito de protocolos operacionais, protocolos de segurança. Como é que estes protocolos nos dão segurança, mas não nos limitam as operações? Sempre aqui, por isto tudo na balança. E para finalizar, sim, portanto, zonas recuadas da linha da frente e depois a transição, a tal evacuação entre os dois, entre ir assegurar que os hospitais têm camas livres na linha da frente, isso significa mover pacientes para as zonas recuadas, e a mesma coisa com hospitais psiquiátricos, lares de idosos, que, por exemplo, na casa, um dos sítios onde fomos, em Dnipro, tínhamos cerca de 4 pessoas por quarto a viverem em quartos mínimos, quando haviam camas disponíveis nas zonas mais recuadas, e aí o nosso trabalho é um bocado de facilitar este fluxo, seja através do comboio, seja através de autocarros medicalizados, seja através de ambulâncias, do que seja necessário para trazer estas pessoas e abrir espaços para tornar a qualidade de vida e os cuidados de saúde mais adaptados às pessoas que ficam e abrir espaço para pessoas que vêm. É um bocadinho isto o que estamos a fazer, mas se calhar deixava agora aberto para perguntas.
João, sim, então, muito obrigado. Eu acho que vamos pegar numa das tuas últimas argumentos e falas, que acho que é algo que sim que se impõe. E acho que muita gente também pergunta, mesmo com experiência, pronto, é uma pergunta que nos foi colocada, não é? Pelo João também, no outro João, que nos dizia que, obviamente, que se este trabalho no terreno, seja ele médico, de assistência humanitária ou comunicação, num deste tipo de contexto envolve riscos, não é? E então, quais é que são os preparativos que tiveram ou que tinham para este tipo de projetos ou de cobertura, não é? E acho que isso impõe, obviamente, a parte da Médicos Sem Fronteiras, a parte também do trabalho jornalístico, e creio também que na parte da Entre Mundos, quando era tudo muito ainda no princípio, e obviamente que existem sempre estas perguntas que se põem, não é? E então eu não sei se passaria talvez para a Suzane, e depois para a Dulce, e depois João, se quiseres depois também complementar. Ok? Em termos das medidas de segurança, como é como é que nos preparamos? É nesse Sim, sentido? Ou como é que sim, a pergunta vai no sentido envolve os riscos, né? Quais é que são os preparativos para este tipo de coberturas, né? Por exemplo, agora, quando for de novo para a Ucrânia, quando foi, né? Um bocadinho perceber como é que se faz esta gestão para a parte de equipas de jornalistas e de cobertura. Nós, na verdade, eu acho que devíamos todos fazer, antes de ir para estes cenários, um curso de preparação para uma zona de conflito. E não, na verdade, não fazemos. Ok. Até porque, bem, de início, esta guerra foi, enfim, apanhou toda a gente um pouco de surpresa e, portanto, quando os primeiros jornalistas foram para Kiev, ainda que não estivesse exatamente a haver guerra enfim, houve uma ocupação, mas os jornalistas saíram todos, portanto, antes da guerra realmente começar de uma forma mais intensa, então não foram preparados para isso. E depois também teve que haver uma resposta muito rápida em termos de, bem, vamos para lá, cobrir o que está a passar, e portanto não houve capacidade de fazer esse tipo de curso, por exemplo, essa de formação que eu acho que é importante. Eu, por exemplo, no meu caso, quando fui, nós levamos sempre coletes antibala, não é? Isso pronto, no fundo a principal medida de segurança que o jornalista leva para a Ucrânia, são esses coletes, que apesar de tudo protegem bastante, não totalmente como é óbvio, tanto que já vários jornalistas morreram em território ucraniano desde que esta guerra começou, e fiz um pequeno curso com essa entidade, que eram todos antigos militares, que foram os que nos emprestaram, tem uma empresa que nos emprestaram os coletes, que estavam a emprestar a todos os jornalistas na altura que iam, porque obviamente ninguém tinha coletes antibala, e tive um mini curso por exemplo, como fazer um garrote, numa situação de urgência, como tentar salvar uma vida. Ou como alguém nos pode tentar salvar a nossa própria vida, não é? E portanto eu e o repórter de imagem tivemos os dois foi um mini curso, enfim, com coisas básicas que podem ajudar no momento até chegar a um hospital, se houver essa possibilidade, que enfim, se pode salvar assim uma vida. E levámos um kit anti-trauma, que também se leva sempre e que depois andava connosco todos os dias, para todo lado para onde íamos, nem que fôssemos quase ao supermercado, porque nunca se sabe quando é que pode haver um bombardeamento, e agora já se percebeu que os centros comerciais também são atingidos, e nós lá acontecia várias vezes, as poucas vezes que fomos a supermercados, por acaso, sempre muito rápidos para comprar comida ou um cartão de telemóvel, tínhamos sempre aquela noção de que um supermercado é um sítio, ou um hipermercado é um sítio muito apetecível em termos de atingir o máximo de civis possível para os russos, apesar de eles depois dizerem que não queriam atingir de facto alvos civis, mas é o que acontece na prática todos os dias, e portanto tínhamos muito esse receio quando íamos a um sítio desse. E portanto, mesmo quando vamos ao supermercado, levamos os kits anti-trauma, os kits. E depois andamos sempre que vamos para zonas que achamos que podem ser mais perigosas, se bem que, enfim, como já percebemos, isso é muito relativo, com os coletes. De resto, não há muito mais que se possa fazer, a não ser andar com um bom fixer, portanto com alguém que nos guie, que conheça bem o terreno,
que fale a língua, que tenha contactos, que tenha um bom conhecimento da situação. Enfim, depois há várias aplicações que se podem consultar em termos de avanços das tropas no terreno, mapas militares, tentar, enfim, estudar esse tipo de material o mais possível, estar bem acompanhado, como digo, e para além disso não há muito mais que se possa fazer, porque de facto a guerra, e uma guerra com estas características, é de facto uma coisa muito, muito aleatória, não é? Sei também passar para o mesmo tipo de pergunta, Dulce, também na altura, né? Estávamos a falar ainda em março, no começo ainda havia muitas incertezas em relação a tudo, né? E mesmo também onde é que a guerra poderia chegar. Ter sido também os primeiros na altura a terem chegado a essas localizações que falavas há bocado. Como é que foi também gerir isto, não só para ti, mas também para as pessoas que te acompanhavam e sempre estas perguntas que nos fazem depois Olha, cá das famílias, não é? em primeiro lugar, em qualquer missão que tu vás, nós fazemos sempre um reconhecimento antes de irmos do terreno, das atividades que vão ser feitas, um levantamento, o que é preciso, o que não é preciso, quem é que tem experiência em terreno, quem é que não tem experiência em terreno. Temos que ter sempre conhecimentos de primeiros socorros, isso pronto, é quase fundamental, não é fundamental. Depois, para além disso, teres tudo muito bem planificado, conheceres alguém antes de ires, entrares em contacto com alguém local que ande contigo e que de alguma forma até te oriente e te ajude a organizar depois a missão no terreno. E depois, como a Susana disse, nós também andávamos sempre com uma linha de primeiros socorros, porque não sabíamos, como tu estavas a dizer, o que é que poderia acontecer, mesmo estando na fronteira, poderia a qualquer momento haver um bombardeamento, nós não sabíamos, portanto tínhamos que estar preparados para qualquer coisa. Não tínhamos coletes antibala, mas sim, claro que é uma coisa que, se entrarmos dentro do terreno, terá que se levar. Mas estas foram as principais ações que fizemos a nível de segurança e de preparação da missão, que eu acho que é uma coisa que é muito importante para as pessoas que nos estão a ouvir também saberem que não se deve ir para uma missão. Ok, eu sei que há muito boa vontade, eu sei que as pessoas querem muito ajudar, mas há que haver uma mínima de preparação, até para a própria pessoa se sentir bem com ela própria depois lá, não é? Insegura. Portanto, mas sim, foi tudo isso que fizemos. Obrigado. E João, também lançando um bocadinho a pergunta a ti, tanto, pronto, foi um outro João que nos colocou a pergunta, mas isto é engraçado sempre na questão do risco, né? Entre dar até que ponto se pode assumir ou não o risco, com o objetivo de chegar a populações mais vulneráveis que podem estar em zonas mais afetadas, não é? Perceber um bocadinho como é que, neste caso da Ucrânia, ainda que também tenha estado na Síria, no Iémen, na República Democrática do Congo, é sempre uma questão que acredito que te tenha levado muitas horas de análise e de pensamento e reflexão. Claro, sim. O mais importante para mim, o primeiro passo, é assumir esse risco. A MSF trabalha em zonas de conflito e trabalha nos epicentros do conflito. Portanto, cada pessoa que trabalha connosco, seja recrutada ao nível local, normalmente quem é recrutado ao nível local está mais ciente da problemática, mas nomeadamente os trabalhadores recrutados internacionalmente têm que lhes ser muito bem explicado quais são os riscos e o que pode acontecer. E aí cada um de nós tem que assumir esse risco e decidir se quer ir ou se não quer ir. Tudo muito bem, temos pessoas que aceitam ir em determinados contextos, não aceitam ir em outros, e faz parte de cada um. Depois, existe uma parte mais estrutural da organização, que tem a ver com os protocolos de segurança, tem a ver com a análise de contexto, como dizias, temos diferentes níveis, o nível verde, amarelo, vermelho, negro, de áreas, dependendo do contexto e dependendo dos riscos também. Na Ucrânia, os dois principais riscos neste momento, desde o início da guerra, são os bombardeamentos e são as minas nas zonas desocupadas, ou nas zonas perto da linha da frente. Uma das coisas que nós fazíamos, por exemplo, era a divisão entre o que eram zonas a mais e a menos de 20 km da linha da frente. E porquê? Porque sabíamos que a menos de 20 km da linha da frente estávamos expostos a tiros de artilharia, portanto são
são tiros que não são especificamente enviados a um sítio, são mais aleatórios, e a mais 20 km estávamos em zonas onde os sítios que eram os alvos eram mais específicos, independentemente da especificidade que tinham. Já sabíamos, por exemplo, a questão dos centros comerciais era uma zona onde não íamos, ou a questão das estações de caminhos de ferro era uma zona onde não permanecíamos bastante tempo. Portanto, há esta análise de como é que a guerra evolui, não se são sítios, se são alvos, bons alvos ou maus alvos. Não é essa a questão para nós, a questão é quais é que são os alvos e aí consegue-se perceber mais ou menos essa zona. Portanto, todos estes protocolos, onde vamos, como vamos, o que levamos connosco, a questão dos coletes, por exemplo, a MSF, nós não utilizamos coletes no dia-a-dia para ir a sítios. Eu costumo dizer que se tem que enviar alguém de colete antibalas, não envio normalmente, porque quer dizer que a situação é um risco demasiado elevado, mas tínhamos sempre, por exemplo, cada viatura, cada carro, tinha o número de coletes para o número de passageiros. No caso de haver um bombardeamento perto, o protocolo de segurança era sair, meter o colete e então recolher na zona mais abrigada. Tínhamos também, em algumas áreas onde trabalhamos, kits de desinfecção. Nós chamamos os kits de fuga, que tinha uma máscara para questões de explosões químicas, que nos dava 20 minutos para sair da zona de explosão, no caso de haver algum incidente químico ou nuclear. Temos uma série de elementos de proteção. E no dia-a-dia, a questão, porque estamos em zonas que são tão voláteis, falo, por exemplo, de Mykolaiv, de Kharkiv, toda a área do Donbass, no dia-a-dia é um bocadinho isto, é ir compreendendo como é que a guerra evolui, porque há uma evolução, nós vemos todos os dias na televisão que existem coisas novas, mas existe uma evolução, se tirarmos uma perspectiva mais macro, e perceber qual é que é o risco que estamos a correr e porque é que estamos a correr este risco, qual é que é o impacto da nossa presença ou da nossa ida a determinada área onde o risco é este. E aí são tomadas decisões diariamente, cada vez que as nossas equipas, por exemplo, se moviam na zona de Mykolaiv ou na zona de Kharkiv, 36 horas antes tinham que nos enviar ao nível da coordenação geral, um plano de movimento, o que é que iam fazer, como é que iam fazê-lo, e nós tínhamos que aprovar para dar um outro nível de gestão e de partilha da responsabilidade nas tomadas de risco. Existe todo este nível de... Não, obrigado, João. Percebemos em 2 minutos, percebemos aquilo que te demora várias semanas a pensar e a operacionalizar. Mas há aqui umas perguntas também que surgiram neste sentido, da Liliana Mendes, e também um bocadinho pegando na questão que tu falaste também no risco, e eu volto à Susana outra vez, até que ponto está a assumir o risco, não? E predispor um bocadinho este risco, e sabendo também que obviamente que tem acontecido alguns casos bastantes, também muito mais daqueles que seriam desejados em relação aos jornalistas. Ainda voltando um bocadinho a esta questão da preparação, da formação dos primeiros socorros, tem uma pergunta: o que é este, o que é o kit antitrauma que falou? A Liliana perguntou-nos aqui, e um bocadinho depois também estas formações, quem é que são normalmente, nacionalmente, e creio também internacionalmente, quem é que são as pessoas que as administram, não é? Quem é que fazem esse tipo de formações? Bom, neste caso era a pergunta realizada. Não sei se Susana querias responder. Neste momento, por exemplo, na próxima semana vai haver um curso ministrado pela GNR, por exemplo, de 3 dias para jornalistas que vão para áreas de conflito. Eu infelizmente tenho uma viagem marcada, não vou poder frequentar, mas espero ter a oportunidade de, antes da próxima vez antes de regressar novamente à Ucrânia, gostaria de ter essa possibilidade de fazer um curso, porque acho que é, de facto, acho que é importante. Acho que
enfim, podemos ir, e eu acho que a maioria dos jornalistas portugueses, arrisco dizê-lo, que vão para cenários de guerra não tiveram essa preparação prévia, mas acho que havendo essa possibilidade é mais uma ferramenta que nos pode dar outra segurança no terreno. Esse kit antitrauma tem, enfim, uma série de, é um kit de primeiros socorros, mas mais vocacionado para certo tipo de ferimento. Por exemplo, em certas zonas do corpo onde não seja possível fazer um garrote, imagine-se aqui, sei lá, um estilhaço ou um tiro no pescoço, o colete antibala não tapa, há alguns que chegam até à cara praticamente, mas a maior parte deles não. E, portanto, não é possível fazer um garrote, por exemplo, no pescoço, então a ideia é saber como enfiar muita gaze para dentro desse buraco, dessa ferida, de forma a estancar o sangue, lá está, precisamente, no fundo é aquilo que faz o garrote, não é? Numa perna ou num braço, enfim, para a pessoa não se esvair em sangue. E, portanto, essas coisas são básicas e acho que é mesmo muito importante, até irresponsável ir sem ter essa noção mínima, embora depois, obviamente, no terreno nós não somos médicos nem socorristas e ninguém sabe exatamente se vai ter o sangue frio para conseguir pôr em prática esses conhecimentos que são só teóricos, não é? Não tendo feito o curso, e portanto, quer dizer, mesmo tendo feito o curso, continuarão a ser, enfim, ter uma prática muito relativa, que felizmente não é a prática real, que depois leva a uma série de outras camadas de stress e de angústia e da pressão do tempo, mas de qualquer forma são os mínimos sem os quais eu acho que é mesmo importante não ir. E, portanto, também não tem havido uma resposta em termos de cursos dadas por entidades militares ou pelas forças especiais, etc., que possam dar essa resposta aos jornalistas. Vai haver agora, por exemplo, este da GNR, mas eu espero que agora, durante os meses de verão, por exemplo, se haja tempo para organizar esses cursos para que os próximos jornalistas a irem vão já com um nível de preparação superior. Ok. Muito obrigado. Tenho aqui também uma outra pergunta. Esta vai para a Dulce. Mas foi uma pergunta que vem de parte do Mauro Silva, mas também acho que acredito que seja uma pergunta que seja feita e que já tenhas também respondido algumas vezes, que é em relação ao trabalho Entre Mundos e, por exemplo, como é que se poderia participar como voluntário neste tipo de missões, não é? Que tu falaste agora que estava agendada para agosto, mas também acho que é uma boa oportunidade para explicares, assim, em muitas linhas gerais, o trabalho feito e como se pode trabalhar com Entre Mundos. Olha, obrigada, Mauro, e obrigada a todos que fizeram a pergunta. Muito obrigada pelo carinho. A Associação Entre Mundos é basicamente uma associação humanitária sem fins lucrativos e trabalhamos no acolhimento e no apoio à integração de refugiados, migrantes e requerentes de asilo. Entre Mundos, neste momento, tem famílias do Afeganistão, do Sudão, do Paquistão, também temos famílias migrantes de Angola, Moçambique. Vamos também receber, como eu tinha dito no início, em outubro, uma família da Síria e também temos dado apoio a algumas famílias da Ucrânia a nível principalmente de logístico, de alimentação, de até conhecer alguns sítios de Lisboa, podermos ajudar. Portanto, a Entre Mundos é basicamente uma associação que trabalha com todas as pessoas, principalmente migrantes e refugiados, mas também damos apoio a todas as pessoas que muitas vezes recebemos, principalmente agora quando foi a altura da pandemia, recebemos muitos pedidos de ajuda de pessoas que tinham perdido os seus trabalhos, que tinham ficado sem nada, e nós conseguimos em pouco tempo montar uma linha quase de montagem de várias empresas que nos ajudaram e fomos correr o país, de norte a sul, a várias pessoas, entregar comidas e bens necessários e de higiene também a pessoas que realmente tinham ficado sem nada na pandemia. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a Entre Mundos é uma associação que o grande objetivo é não deixar ninguém para trás e ajudar toda a gente, embora o nosso foco seja realmente neste momento o trabalho com refugiados, migrantes e requerentes de asilo. Okay. Não sei qual era a outra pergunta. Era como é que se pode trabalhar, colaborar como voluntário? Então, pode-se, no nosso site da Associação Entre Mundos, as pessoas podem se inscrever, temos lá uma ficha de inscrição para quem quer fazer voluntariado connosco.
e depois dizer o que é que gostariam mais de fazer, quais são as horas que estão mais disponíveis, estão disponíveis todos os dias, não estão disponíveis todos os dias, se gostariam mais de nos ajudar na parte educativa, se nos gostariam mais de ajudar na parte de logística. Portanto, há sempre lá muitas coisas que as pessoas nos podem ajudar e nós só temos a agradecer mesmo o carinho de toda a gente. Muito obrigado. Passando agora também para o João, tenho aqui 2 perguntas que te vai fazer um pouco entrar na parte mais operacional. Isto não é só falar de estratégia e de segurança, mas também falar um bocadinho aqui das atividades, entrar em campos da logística, das atividades médicas e daquilo que se fazia na Ucrânia. Tem a ver com uma componente que, pronto, desde os meus anos também da MSF foi ganhando cada vez mais força a questão do trabalho a nível da saúde mental, como é que se enquadrou, como é que se deu esta resposta estando dentro da Ucrânia. E a segunda tem a ver também com algumas das notícias que saíram muito recentemente sobre o comboio medicalizado da Médicos Sem Fronteiras, um bocadinho como é que se passa esta operacionalização da parte, sei que não estavas a gerir diretamente, mas daquilo que era na parte geral, como é que se procedia, né? Tipo, pronto, agora faz-te entrar um bocadinho mais nas atividades. Começo por dizer que a saúde mental e o comboio medicalizado fizeram parte de estratégias que surgiram num momento em que estávamos a tentar compreender estas necessidades que não eram automáticas. Porque nos dois, embora diferentes, quando chegávamos a um hospital, quando chegávamos ao Ministério da Saúde, quando chegávamos às comunidades e perguntávamos o que é que vocês precisam, como é que nós podemos ajudar, não é? E é assim um pouco que montamos as nossas operações, normalmente, falando com as pessoas que estão no terreno e que têm as dificuldades, o que é que eles necessitam de nós, e eu tenho muitas dúvidas, aliás, não aconteceu que ninguém nos tenha dito que nós precisamos é um comboio medicalizado ou que nós precisamos é saúde mental. Por diferentes razões. A questão da saúde mental, como também a questão da fisioterapia, é muito negligenciada na Ucrânia. Já desde antes da guerra, a saúde mental ainda existe ainda um grande tabu ao nível da saúde mental e de cuidados e de procurar um psicólogo. Basicamente, na Ucrânia, nós costumávamos o nosso grande responsável de saúde mental na Ucrânia é português também. Éramos os únicos portugueses, eu e o Miguel, e costumávamos dizer que a saúde mental na Ucrânia era um pouco, ou falávamos com a nossa família, ou falávamos com o nosso vizinho e com a nossa comunidade, ou tínhamos um problema que tínhamos que ir para o hospital psiquiátrico. E aí havia todo um gap de um apoio ou de uma procura de cuidados de saúde mental que as pessoas não procuravam e que também não lhes era oferecido. Então, obviamente, com a guerra, houve uma enorme procura e uma crescente necessidade destes cuidados de saúde mental, então tínhamos uma variedade de serviços, desde termos as chamadas clínicas móveis só de saúde mental, com psicólogos recrutados localmente e internacionais que iam às diferentes populações isoladas, que estiveram em Bucha ou em Borodianka nos dias, nas 48 horas seguintes à desocupação russa, para prestar os primeiros cuidados de saúde mental e depois para fazer um acompanhamento casa a casa, em termos de escolas também, onde trabalhávamos com crianças para identificar sinais de stress, de saúde mental que teríamos que acompanhar mais em profundidade, que a partir daí também fazíamos a ligação aos pais para prestarmos estes cuidados de saúde. O apoio também ao nível secundário de hospitais psiquiátricos. Lembro-me que no sul de Kryvyi Rih, ali na zona de Mykolaiv, a sul do Donbass, existe uma instituição psiquiátrica com cerca de 135 pacientes em quadros clínicos na área de esquizofrenia, bipolarismo, que se encontravam na linha da frente,
que já é uma zona bastante complicada para qualquer pessoa estar, mas pessoas com problemas de saúde mental, sem perceberem bem o que se passa, sem compreenderem bem o que está ao seu entorno, era bastante complicado. E, por outro lado, também uma outra área da saúde mental tinha a ver com a assistência a sobreviventes de violência sexual, especialmente a sobreviventes que vinham das zonas ocupadas e que chegavam, por exemplo, a Mykolaiv. E aí lembro-me de chegarmos e contactarmos com uma das instituições que já estava lá antes da guerra e que nos disseram: precisamos de apoio técnico, precisamos de que vocês estejam aqui connosco, não estamos habituados a lidar com este tipo de situações. E pronto, então há um número diferente de atividades possíveis, e podia estar aqui meia hora a falar de coisas diferentes, porque vou-me sempre lembrando da questão, por exemplo, também do apoio psicossocial aos funcionários dos hospitais, aos médicos e às enfermeiras, que não estavam habituados a receber este número de pacientes, não estavam a receber esta tipologia de pacientes, que estavam sob um stress. Nós falamos todos em toda a área do mundo, quando foi o stress de receber as pessoas no tempo do Covid. Imaginemos, transportemos isto para um contexto de guerra, pessoas que tinham problemas pessoais, mas continuavam a trabalhar nos hospitais. Portanto, houve uma panóplia, um diferente número de coisas de saúde mental que fizemos e estamos a fazer e continuamos a fazer, juntamente com o Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais. O comboio também foi outra coisa que ninguém nos pediu, porque acho que ninguém se lembrou, e mesmo nós não nos lembrámos no início de um comboio medicalizado, mas tem a ver com um bocado o nosso espírito da MSF, acho, chegar a uma zona, compreender não só as necessidades que nos são ditas, mas também as dificuldades que nos são comunicadas, tentar fazer esta transição do que é dificuldades que identificamos, como é que elas se transformam em necessidades e como é que se transformam depois em respostas operacionais que podemos dar. E para nós foi evidente, quando chegámos à linha de frente e víamos hospitais cheios, com excesso de pacientes para o número de camas, que contavam ainda com pessoal médico, com cirurgiões, e tinham alguns equipamentos. Normalmente o apoio da MSF era vir com os cirurgiões e vir com os equipamentos e vir com os medicamentos, aí não era necessário. Estavam a trabalhar, as equipas ucranianas estavam a trabalhar, mas estavam completamente assoberbados. E aí dissemos: nós precisamos fazer é trazer os pacientes no pós-cirurgia ou no pré-cirurgia, em alguns casos, para zonas mais calmas, onde existem camas livres, e dar mais espaço para que as equipas ucranianas e os médicos ucranianos continuem a fazer aquilo que já estavam a fazer antes. E aí foi aí que percebemos como é que vamos fazer isto. É um país enorme, que devido à sua herança soviética, em determinado momento tem uma rede de linha férrea enorme também, e sempre em funcionamento. E aí foi juntar 1 mais 1 e dar 2, e percebermos que se conseguirmos transformar um comboio num transporte medicalizado, basicamente o comboio é uma ambulância grande, como as ambulâncias que vão para os bombeiros em Portugal são carrinhas normais que são adaptadas a ambulâncias. Foi fazer o mesmo trabalho, mas para um comboio, com 5 ou 6 carruagens, com zona de cuidados intensivos, zona para pacientes mais ligeiros, uma carruagem que o trabalho que fazia era a produção de oxigênio para os pacientes nos cuidados intensivos. Portanto, foi meter tudo isto em funcionamento e fazer uma ambulância grande, basicamente. Não é muito mais que isso. Há uma grande ambulância que fazia o transporte de pacientes da linha da frente para as zonas mais recuadas. Sim, também tivemos a oportunidade de ver isso nos últimos tempos. Estamos quase a aproximar-nos do fim, que resta mesmo já uns minutinhos finais, que deixaria talvez, pronto, não sei se Susana ou Dulce queriam deixar mais alguma mensagem, alguma nota final. Se não, eu iria finalizando. Não sei, Susana, Dulce, se queriam dizer alguma coisa que gostariam de ter dito e que não ficou referida. Eu não sei se posso, obrigada. Ok. Não, só queria referir que realmente o trabalho humanitário e os trabalhadores da ação, da área humanitária, sejam eles quais forem, em que área forem, são extremamente importantes,
e cada vez mais no mundo em que vivemos, num mundo completamente doente, a ação humanitária é muito, muito, muito importante. Portanto, tudo o que possam fazer para apoiar a área humanitária, seja a forma de voluntariado, seja a forma que puderem, façam, ajudem, porque realmente muitas vezes são os trabalhadores humanitários que estão lá e que dão resposta às crises que muitas vezes os governos e muitas vezes as pessoas mais de cima que deveriam dar e não o dão. Portanto, é preciso dar valor a todas as pessoas que estão no terreno, sejam elas quais forem, porque de facto elas estão lá de coração, estão a arriscar a vida delas, estão sem qualquer nada, estão mesmo só pelo dom de querer fazer e de querer ajudar. E de facto eu acho que é preciso não deixarmos de acreditar num mundo melhor, não deixarmos de acreditar que às vezes com um sorriso, com um abraço, tu já podes estar a mudar o mundo, porque ao mudares a vida de uma pessoa estás a mudar o mundo. E às vezes não dizermos, pai, eu não tenho tempo de fazer voluntariado, eu não tenho tempo de fazer isto, mas às vezes as pessoas esquecem-se com um simples gesto, mesmo com a pessoa que está ao lado e que às vezes até sequer pode precisar de muita ajuda, já estão a fazer algo. Portanto, pensem nisso e não deixem de lutar por um mundo melhor, porque não é impossível. Era isso. Obrigada. Obrigado, Dulce, também pela mensagem. Susana, depois termino então consigo. Sei que pronto, estamos agora à espera também de uma próxima reportagem que sairá em breve e pronto, não sei também se queria acrescentar algo mais. Não, queria só louvar também, de facto, o trabalho das organizações humanitárias no terreno e de organizações como a Médicos Sem Fronteiras, porque se o jornalismo tem aqui, de facto, na cobertura destes conflitos um papel muito importante, que é o de todos os dias lembrar que aquilo continua a acontecer, que aqueles crimes continuam a ser cometidos, que aqueles civis continuam a ser mortos, que aquelas infraestruturas civis continuam a ser atingidas, que a Ucrânia está a ser gravemente atingida de todas as formas numa guerra que eu acho que ninguém pode prever quanto tempo mais vai durar e que nos vai afetar a todos de muitas maneiras. Se este trabalho jornalístico é fundamental no sentido de continuar a mostrar, a denunciar e a expor, e esperemos que de facto não comece a haver um desprendimento e um desinteresse da comunidade internacional, porque a Ucrânia precisa de todos, precisa dos olhares do mundo, precisa que os olhares do mundo continuem presos ali, e é óbvio que há muitas outras guerras neste momento no mundo e de facto é triste que não seja dada a mesma atenção, tal como não foi dada a mesma atenção à guerra da Síria, onde foram cometidas atrocidades, enfim, inclassificáveis pela Rússia e pelo próprio regime de Bashar al-Assad e como vocês bem saberão, porque também estão nesse terreno, é de facto triste que a comunidade internacional não olhe para todos os conflitos da mesma forma e que se está a dar tanta atenção àquilo que se está a passar na Ucrânia tenha de facto muito a ver também pelos receios de que a guerra da Ucrânia possa saltar as fronteiras do país e chegar, enfim, a cada um de nós, não é? E sabemos que se depender de Putin, que ele vai seguir em frente, porque as músicas nacionalistas falam disso mesmo, os cantores nacionalistas que enchem pavilhões inteiros falam sobre o expansionismo, sobre aquilo que é a Rússia, que é a Moldávia e que são os países do Báltico, e portanto sabe-se que Putin tem e que os russos têm esta vontade expansionista e portanto eu acho que há esse receio também muito porque atenção que isto está a acontecer à Ucrânia, mas pode vir a acontecer-nos a nós e a Ucrânia está ali a servir um bocado como tampão à Rússia e portanto é de facto triste que os conflitos não tenham todos este nível de atenção e de mediatização, mas pelo menos este está a ter e já é alguma coisa e já é uma forma de mostrar aquilo que é a Rússia e aquilo que a Rússia tem feito em tantos outros países ao longo das últimas décadas e portanto esperemos que esse desinteresse não se instale e que os olhares continuem postos na Ucrânia. Depois, para além deste trabalho muito importante do jornalismo, que eu sinto um grande orgulho em poder integrar este tipo de projetos no terreno, obviamente de louvar o trabalho das organizações humanitárias, de organizações como a Médicos Sem Fronteiras, porque é um trabalho mais invisível, mas sem o qual estes países que estão a ser atingidos naquilo que é a sua sobrevivência mais básica não poderiam sobreviver. E se calhar a Ucrânia não teria tido esta capacidade de resistência, porque não é só de armas a que se faz uma resistência.
Depois queria também deixar só um último louvor àquilo que é a capacidade de resistência dos ucranianos, que têm conseguido de uma forma que surpreendeu toda a gente, com muita união, com muito empenho, com muita vontade de defender a sua pátria, o seu território, têm conseguido lutar, se têm juntado, têm feito um trabalho também de voluntariado, de apoio, de entreajuda, que eu acho que deve ser uma referência e um exemplo para todos nós. Muito obrigado, Susana. Então, o nosso tempo acabou, mesmo agora. Eu queria agradecer novamente a vossa presença. Acho que era, o objetivo era mesmo trazer diferentes componentes, um bocadinho também, não falar só a uma voz, mas também um bocadinho que conseguíssemos conversar e dialogar aqui entre todos. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Susana. Muito obrigado, Dulce. Até uma próxima. Um forte abraço e pronto, finalizamos assim então mais uma edição de Diálogos Sem Fronteiras. Muito obrigado. Tchau, beijinho.